Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amado, eu queria, antes de começar a trazer o estudo da noite de hoje, eu queria estarmos juntos aí com o nosso obreiro Jorge. Jorge, faz assim, Jorge. Jorge teve a infelicidade de perder a sua mamã, né, nesses dias. Eu queria agradecer a todos os obreiros, pastores que lhe acompanharam, que lhe deram esse apoio. E nós estamos gratos a Deus, Jorge, porque você já está de volta e sabemos que não é fácil, mas maior é aquele que está em nós. Quantos vão orar pelo Jorge, pela família do Jorge? Diga para ele: Deus te abençoe. Vamos orar por ti e pela tua família. Vamos dar uma linda salva de palmas. Podeis à vontade. Louvado seja Deus. Amada igreja, nós estamos nas quarta-feiras, estamos trazendo o tema Conquistando a Abundância. E hoje eu tenho um tema muito pertinente. Na semana passada abra a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E diz assim, 1 Crônicas 4, 9 e 10, e diz assim: E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. O versículo 10: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliarem, e tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Curve a tua cabeça, por favor. Criador do céu e da terra, Senhor, ministra esta palavra ao nosso coração, Pai. Pai, nós oramos, Pai, e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca para nós o tema aqui, em nome de Jesus. Amado, nós estamos falando sobre conquistando a abundância. E muitas vezes, você que é um cristão, você começa a achar que a abundância não é para você. Você começa a achar que, por incrível que pareça, o diabo conseguiu ludibriar muitos de nós, servos de Deus, colocando em nós que ou a gente escolhe a abundância ou a gente escolhe os céus. Aquela própria palavra que diz que é mais fácil um rico, aliás, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar onde? No reino dos céus. Essa passagem as pessoas interpretaram de maneira equivocadas. E de certa forma nos ensinávamos que a riqueza nos afasta de onde? De Deus. E muitos cristãos, amado, fugiram da riqueza. A riqueza chegava para eles, eles o quê? Eles fugiam dela, achando que se alcançasse a riqueza, eles estariam no olho do inferno. E eles pegavam aquela parte de 1 Timóteo 6, o versículo 10, que diz, as pessoas também diziam que a raiz de todos os males é o dinheiro. Aí você pega, o rico não entra no céu. O dinheiro é o mal para todas as coisas. Naturalmente a nossa mente vai o quê?
vai se fechar para o dinheiro. E aí as pessoas ficaram presas. Só que as duas passagens, elas não têm nada a ver. Primeiro, a passagem do camelo era uma passagem tida no Antigo Testamento, que era uma porta nas cidades, porque as portas grandes, elas eram fechadas a partir das 18 horas, por causa dos ataques do inimigo. E as pessoas só podiam entrar pelas portas chamadas agulhas, que eram portas o quê? Que eram portas com cunho oval e ela estreita, justamente para evitar um ataque inimigo. Se alguém tentasse invadir, não teria como o quê? Como passar com facilidade. E o camelo, quando era para entrar, que chegava da hora, ele tinha que fazer alguns processos. Primeiro, ele tinha que tirar todas as cargas. E segundo, ele tinha que passar e ele tinha que meio se ajoelhar. Então era difícil. Tinha que puxar, tinha que empurrar. Então ele estava dizendo que essa palavra está dizendo o seguinte: é mais fácil, tá, um camelo passar do que o rio. Ou seja, não é impossível, é difícil. Amado, sabe por quê? Porque a riqueza, ela engana as pessoas. Também, se você olhar na palavra de Deus, você vai entender que só tem dois senhores. O próprio Jesus, ele disse o seguinte: foram perguntar na rua, nas entrevistas, dizendo $1 milhão, aliás, $5 milhões, ou 5 minutos com Jesus. 100% das pessoas dizia $5 bilhões. Perguntava, $5 milhões ou 5 minutos com Jesus? E as pessoas falavam 5 milhões de quê? De dólares. E a minha pergunta é: por que é que as pessoas escolhem $5 milhões ao invés de 5 minutos com quem? É por causa de um equívoco natural. Só existe dois senhores. Embora o diabo seja o arqui-inimigo, Jesus não se preocupou muito com o diabo. Mas Jesus nos ensinou a se preocupar com o quê? Com a riqueza. Porque ele disse: ou você serve e vai desagradar a quem? Ou vai desagradar ao outro para servir um. Então Jesus colocou que, em termos de cuidado, qual é o maior cuidado que você tem que ter? É com a riqueza, dinheiro. Esse é o negócio que tem que ter o quê? Cuidado. Eu não sei se vocês conseguem colocar esse texto aí para mim. Acho que é Mateus 5, né? Que você não pode servir a quem? A dois senhores. Você note bem, esse é o cuidado. Por quê? Porque Deus sabe que a riqueza influencia. Deus sabe que a riqueza desvia. Deus sabe que a riqueza leva as pessoas para onde? Para caminhos diferenciados. É muito interessante você entender isso. E a Bíblia, quando fala que o amor ao dinheiro é o amor ao dinheiro, não é o quê? Não é o dinheiro em si. Diga assim: o dinheiro é apenas uma ferramenta. Diga assim: o dinheiro, ele não é bom e ele não é mau. Dinheiro não tem. O dinheiro é uma ferramenta. Agora, na mão de quem vai estar, ele pode ser usado de maneira o quê? Para bem ou de maneira para onde? Para mal. O problema é que muitos de nós
às vezes não nos preparamos para ter dinheiro. E à medida em que o dinheiro aparece, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas, quando o dinheiro aparece, elas não sabem usar. E aí destrói tudo. Acaba, olha aí, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a quem? Porque ou há de odiar um e amar a quem? Ou se dedicará a um e desprezará quem? Não podeis servir a Deus e a quem? Mamão. Amado, riqueza. Diga assim, a riqueza é um senhor que destrói pessoas. Mas aí por causa disso a gente foge dela? Não, amado, a gente tem que se preparar. A Bíblia fala que Deus falou, Jabes, ele pediu ao Senhor 4 coisas. A primeira, ele disse, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Você tem que aprender, você não tem que ter medo de pedir a Deus, para que Deus te abençoe muitíssimo. Você tem que tirar esse medo. Pensa bem, você só tem que tomar o cuidado seguinte, quando o dinheiro chegar, não ame ele. Não ame, não coloque o coração aonde? No dinheiro. Porque se você colocar o coração no dinheiro, aí você estraga tudo. Aí você vai, a Bíblia diz que é a raiz de todos o quê? Todos os males. Aí você tem que tomar cuidado. Outra coisa, quando o Senhor fala sobre isso, Jabes disse, me abençoe muitíssimo, e o Senhor amplia a minha o quê? A minha tenda. Que Deus te amplie as tendas, que Deus te dê uma qualidade de vida melhor, que Deus te dê um melhor salário, que Deus te dê uma melhor família, que Deus te dê um melhor carro, que Deus te dê uma melhor roupa, que Deus te dê uma melhor educação, que Deus te dê um melhor relacionamento, que Deus te dê uma melhor comunhão, que Deus te dê o melhor dessa terra, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, em nome de Jesus. Note bem, nós estamos aqui hoje falando de quem? De Jabes. Mas por quê? Porque ele se tornou uma referência para todos nós. Foi alguém que estava programado para ser uma maldição, e a Bíblia fala que ele se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. E é porque ele pediu. Então, uma coisa que você tem que começar a pedir. Tem que pedir, amém? E eu queria hoje falar sobre o inimigo. Semana passada eu falei sobre o inimigo, lembra? O inimigo que nos atrapalha disso, reclamação. E nós ficamos aqui 7 dias sem o quê? Sem reclamar. Não sei se alguém conseguiu, se você não conseguiu, eu sei que não é fácil. Teve gente que pediu, só dá para começar daqui amanhã ou depois. Teve um rapaz que falou assim, não dá para tirar a minha esposa desse trato, não. A esposa perguntou, não dá para tirar o meu marido desse trato? Gente, não é fácil a gente ficar sem reclamar em dias como hoje. A gente tem um hábito, e isso virou um hábito, só que a reclamação te coloca em debilidade. A gente precisa crer, amém? A gente precisa confiar, a gente precisa profetizar coisas o quê? A Bíblia diz, assim como pensa o quê? A minha alma assim o quê? Assim será. Deus não se agrada de pessoas que só vivem o quê? Reclamando. E outra coisa, eu tenho falado aqui, se a reclamação mudasse alguma coisa, ainda assim, o problema é que a gente reclama e não muda. Você reclamou do arroz, mudou o preço do arroz, mas você mudou. Porque na medida em que você reclama, você fica triste, fica magoado, fica com raiva, quer o quê? Quer fazer alguma coisa? Então você tem que aprender a vencer a reclamação. Hoje eu quero trazer um segundo inimigo.
Esse inimigo é a dúvida. A dúvida. Amada, a dúvida é um inimigo que impede você de crescer na sua vida, tanto espiritual, emocional e financeira. Você tem que tomar cuidado. A dúvida, amado, paralisa decisões. A dúvida enfraquece a nossa fé. A dúvida, amado, ela sustenta, ela faz com que projetos sejam o quê? Sejam arquivados. A dúvida, ela não te permite chegar nos resultados finais. E aí, você precisa entender que a dúvida precisa ser vencida. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Não sei se você já tem os pontos aí, louvado seja Deus. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a dúvida, vamos lá. A dúvida impede a fé que ativa as promessas. A dúvida, leia comigo, 1, 2, 3, vamos lá. Estamos desorganizados, né? Vamos lá, 1, 2, 3. A dúvida impede a fé que ativa as... Amado, a dúvida, ela é um impedimento. E aí que eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus. O canal entre você e a tua vitória é a fé. Lá no livro de Hebreus 11, primeiro a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se o quê? E a prova daquilo que não o quê? Agora a minha pergunta é, o que você está esperando? Não, eu espero uma casa própria. Eu espero um salário melhor. Eu espero... Você tem que esperar alguma coisa. Amém? E hoje você não vê, mas você está esperando para onde? Para o dia de amanhã. Eu espero uma família, eu espero um casamento, eu espero um bom emprego. Mas se você não espera nada, como é que você vai ter alguma coisa amanhã? Tem muitas pessoas deixando para amanhã o que era para fazer o quê? Você tem que começar a desejar hoje para ter aonde? Mas o problema é que muitas vezes nós colocamos para esperar. Não, eu vou esperar ter um salário de 5 milhões de kwanzas. Mas aí no meio do caminho aparece essa senhora aí. Essa senhora é chamada o quê? Dúvida. Mas eu não tenho ninguém na cozinha. Mas a faculdade que eu fiz não é a melhor. Mas as coisas que eu vou conquistar. Gente, tira a dúvida no meio do caminho. A Bíblia diz o seguinte: a dúvida, ela faz o quê? Ela tira a certeza das pessoas. E se você não tiver convicção, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui, Zaninha, toma aqui. Estão me ligando aqui. Acho que eu deixei ligado aqui. Tá? A dúvida, pessoal, ela te impede. Você tem que entender que se você tiver dúvida, você não vai conquistar as coisas boas dessa vida. Porque ela impede as promessas. Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa? Se você tem promessa, você tem que crer nas promessas. Se você tem promessas, você tem que crer. Porque Deus já te deu o quê? Já te deu palavra para você o quê? Para você crer. A Bíblia fala que Deus te chamou para ser o quê? E não o quê? Para estar onde? E não onde? Para ser o quê? Mais que...
a Bíblia está te prometendo cabeça, está te prometendo estar em cima, está te prometendo ser vencedor, mas essas coisas nunca acontecem na sua vida. Você nunca se torna cabeça de nada, você nunca se torna vencedor de nada, você nunca se torna vencedor de nada. Eu digo para você, em nome de Jesus, essa dúvida vai sair do teu coração e você vai começar a assumir posições e chegar a lugares que você vai chegar, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Você vai começar a chegar em lugares que muitos da tua família não vai chegar. Você vai começar a fazer coisas que muitos da sua casa não conseguiram o quê? Porque você tem promessa. Diga assim: eu tenho promessas. Amado, e a Bíblia diz: a dúvida impede a fé, que ativa quem? As promessas são ativadas pelo quê? Pela fé. Mas se você tiver dúvida, amada, a dúvida é o canal. A dúvida, ela é um canal que interrompe o acesso entre as promessas e você. E muitas pessoas ficam bloqueadas. Elas estão na casa de Deus, elas oram, elas jejuam, elas são até bons crentes, mas na hora de receber as promessas, elas estão bloqueadas, porque no fundo ela diz: mas como é que eu vou ter um bom salário? Você vai comprar uma casa própria, aí você olha o preço da casa própria, 100 milhões, aí você diz: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir 100 milhões? Sabe por quê? Porque você está olhando para as razões e não para o resultado. Amado, a Bíblia não manda a gente dar conteúdo para que as promessas se cumpram. A Bíblia manda a gente o quê? Crer. Se os 100 milhões vai aparecer ou não vai aparecer, aí já é um outro processo. A Bíblia não diz assim: olha, quando você tiver 100 milhões, você sonha com a casa o quê? A Bíblia diz: peça. Lá no livro de Mateus 7,7 diz: todo aquele que pede faz o quê? Todo aquele que busca faz o quê? E todo aquele que bate a porta se o quê? Amado, se Deus está dizendo que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta se abre, a Bíblia não está dizendo, a Bíblia nem disse o que você deveria pedir. Ela diz o seguinte: pedir e dá-se o quê? Pedir com fé, crendo e recebereis. A Bíblia está dizendo para você pedir. A Bíblia está dizendo o seguinte: não tenha medo de quê? De pedir. Não tenha dúvida de que o teu Deus é um Deus de excelência e Ele pode fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Quem tem palma, dá palma. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Segunda coisa que a dúvida ela gera. A dúvida, ponto 2. A dúvida paralisa decisões o quê? Amado, a dúvida ela paralisa coisas importantes. Faz uma análise na sua vida. Se você fizer uma análise na sua vida, você vai ver que tem coisas que você não tem hoje. Porque lá no passado, quando você tinha que decidir, você ficou com medo, não decidiu, e hoje você não tem. Foi aquela casa que alguém falou: me compra essa casa. Ah, você vai me pagar financiado. Aí você pensou: mas como é que eu vou conseguir dinheiro para pagar? Aí você não comprou. Está sem casa
E se você tivesse comprado, você tinha o quê? Você tinha pago e hoje a casa já era o quê? Já era tua. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, a gente morava num apartamento. Foi a melhor casa que eu já morei desde que eu era pequeno. Era um apartamento, amado, confortável. Um lugar bom. Um lugar tudo asfaltado. A classe das pessoas era uma classe lá média. Então a gente era os mais pobres mesmo do lugar, mas estava junto de gente que tinha o quê? Tinha um pouquinho de condições. A minha mãe tinha comprado as chaves de um apartamento lá nesse lugar. Ou seja, aqueles apartamentos eram apartamentos do governo, que ficaram abandonados. Alguém foi lá, tomou conta e vendeu a chave. Minha mãe foi e comprou um preço bonzinho. Moramos lá quase 3 anos. Depois de 3 anos, a minha mãe ficou com medo das pessoas nos colocarem para onde? Para fora. Ah, mas por que aqui, todo mundo que mora aqui não tem documento, e bababá, e não sei o quê. Nessa hora a gente era pequeno, não sabia. Hoje se eu sou, eu falei, mãe, alto lá. 90% das pessoas aqui tudo invadiram. A senhora tem 4 crianças, viúva. Não, para o governo ele tirar daqui, vai ter que primeiro tirar todo mundo que tem o quê? Mas ela ficou com medo, com medo. Eu digo, mãe, eu ia falar para ela, nós já fomos colocados de casa umas 5 vezes. Para a senhora não conseguir pagar, e o inquilino chega lá e botar o imóvel da senhora na rua. Mais uma vez, ou menos uma vez, não vai o quê? Não vai mudar nada. Mas vamos ficar aqui até nos o quê? Até nos tirar. Mas ela ficou com medo, vazou. Meus colegas, pastora Priscila, estão lá até hoje. São donos dos patrimônios. E nós fomos morar mais uma vez de novo nas favelas da vida. Saímos do Party Hotel para o baixo clero. Sabe por quê? Porque ela teve dúvida. A Zana também tem essa experiência. A mãe dela morava numa casa e tal, também assim. As pessoas, a mãe dela também saiu. Essas nossas mães, meu Deus, saiu. As pessoas que ficaram lá, ficaram na casa até o quê? Até hoje. E ela também morava numa casa, foi morar numa casa boa. Saiu para ir lá para o morro. Sabe o que eu quero falar? Diga assim, dúvida não vai impedir as minhas decisões. Porque a dúvida paralisa as nossas decisões. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Consigo ou não consigo? Olha, eu vou dizer para você lá no livro de Josué capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz, aonde pisares a planta do teu pé, eu, o Senhor, tenho te dado. Aleluia, tenha fé. Aleluia, entra com fé. Deus vai te entregar coisas extraordinárias, mas você tem que acreditar. Chorabacanda rabandaia. Olha só, meu irmão, está aqui já. Ó. Gente, não deixa a dúvida atrapalhar. Amém? Sim ou não? Não deixa a dúvida, diga assim, dúvida, sai da minha vida já. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, o homem de coração duvidoso é inconstante em todos os seus o quê? Caminho. O homem de coração dobre, o homem de coração duvidoso, ele é inconstante em todos os seus caminhos, gente. Gente, não vive, tira dúvida. Amém? Faço ou não faço? Entro ou não entro? Tenha fé.
A Bíblia fala, assim como pensa o quê? A minha alma aqui, assim o quê? Assim será. Não deixa a dúvida atrapalhar você, não deixa a dúvida criar um impedimento, amado. A dúvida você fica, ora acredita, ora não o quê? A dúvida gera indecisão. A dúvida, ela traz atraso e ela nos faz perder oportunidades. Amado, a dúvida nos tira a prosperidade. Porque você tem que ter posicionamento certo e seguro que você vai ser um vencedor em nome de quem? Hoje eu vou dar para vocês um presente. Quem quer um presente aí? Vou dar para vocês um presente. Esse presente é um presente muito simples, mas que vai começar a puxar você de novo para a abundância. Vai começar a tirar você das dúvidas, para você começar a crer na abundância de Deus, em nome de Jesus. Terceira coisa, coloca aí para nós, terceiro ponto. A dúvida impede ações o quê? Ousadas. Amado, tem coisas na sua vida que aparece apenas uma quê? Uma vez. Amado, nós tínhamos alugado uma loja. E o cidadão nos chamou para aumentar o preço da loja. Só que o aumento dele era 3,5 vezes que a gente o quê? O que a gente pagava. Ele sentou, não, porque quando eu fiz o contrato, será muito barato, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu, indignado com aquela situação, falei para ele, o senhor não quer vender a loja? Ué, não é que ele parou? Vou pensar. Eu digo, mas eu saí dele, meu Deus, como é que o cara vai pensar? Agora como é que vai? Se ele quiser o preço daquela, essa loja é muito cara, não sei o quê. Mas eu tirei a dúvida e disse, não, Senhor, se ele aceitar, ele vai ter que aceitar as minhas condições, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Amado, o cidadão ligou e disse, olha, quero vender. Falou X valores. Eu digo, falei, não, está caro. Aí eu falei, eu dou X valor. Ele parou e disse, aceito. E agora? Agora eu digo, agora quero conversar com o senhor pessoalmente. Aí sentei com ele o seguinte, eu quero pagar assim, assim, assim. Dei todas as dicas como poderia pagar aquela loja. Ele disse, o senhor está doido? O senhor está brincando comigo? Eu digo, não, senhor, eu não estou brincando, eu estou dizendo para o senhor o seguinte, eu lhe fiz a proposta, o senhor, nós acertamos um preço, agora eu estou dizendo a maneira que eu posso o quê? Eu posso lhe pagar. Ele disse, não, assim não. Amado, passou 3 meses, um dia ele me ligou, olha, o senhor, eu aceito aquela sua proposta, embora está muito, me reclamou 3 vezes, mas disse, aceita a proposta. Nós compramos a loja, amado. Amado, falta muito pouco. Acho que falta mais um ano para terminar. Mas eu vou dizer para você, até hoje, Deus nunca deixou faltar nenhuma prestação. A gente sofre, geme, pula, salta, mas Deus sempre dá um jeito de quê? De confirmar. Sabe por quê? Porque nós pisamos o quê? A planta do pé.
saiba de uma coisa, você não é qualquer um, aleluia. Olha o que Jabes fez, que o Senhor me abençoe muitíssimo, aleluia. Deus te chamou para coisas extraordinárias, então não fique nas coisas normais, porque Deus te chamou para você fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. A dúvida nos impede de fazer ousadias. Olha, a Bíblia fala no livro de Mateus 14, 29. Pedro falou para Jesus: se é o Senhor, mande que eu vá. O que Jesus falou? Vem. E ele disse: vem. E Pedro fez o quê? Descendo do barco, andou sobre quem? Ousadia. Diga assim: Deus me chamou para ser ousado. Amado, quem não tem ousadia nunca faz nada fora do normal. Mas eu vou falar para você, nós estávamos conversando recentemente, um irmão me ligou do Brasil, e nós estávamos conversando sobre o tempo que eu passei no Brasil. E amado, quanta coisa nós fizemos naquele Brasil, quantas igrejas a gente fundamos pela nossa ousadia. E eu digo, quando eu cheguei aqui para Angola, amado, aqui eram os preços mais exorbitantes de quem? Do mundo. Mas todas as nossas propriedades foram compradas em prestações, coisa que em Angola nem o quê? Não existia. E as pessoas diziam assim: mas apóstolo, como é que o senhor consegue comprar a prestação? Eu digo, o problema não é comprar, o problema é depois como pagar, porque a luta depois era para quê? Mas o Senhor sempre nos deu graça, compramos todas essas propriedades, amado, financiados. E eu digo para você, sabe por quê? Porque tivemos ousadia. Se eu não tivesse ousadia, talvez hoje estávamos ainda até hoje morando de quê? De aluguel. Aleluia. Sabe o que eu quero falar para você? Se você não tiver ousadia para fazer coisas pela fé, você vai ficar a vida inteira malhando ferro sem sair do lugar, e amanhã vai reclamar dizendo: Deus nunca me abençoou. Pelo contrário, o Senhor disse: eu já levei muitas propostas para você, mas todas elas você diz não. Eu digo para você, a partir de hoje, abra o teu olho e abra o teu coração. Quando a oportunidade chegar, agarre ela em nome de Jesus, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. A dúvida, ela nos impede. Amado, Pedro, é assim, quando você entrar num projeto, no meio do caminho, o diabo vai tentar te colocar o quê? Não aceita. Diga: Deus não vai permitir que você, no meio do projeto, Pedro andou. Mas o que aconteceu com ele? Passa lá para nós aí. Deixa eu ver. Pedro andou sobre as águas. Bota lá o 30. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Medo, dúvida. Cuidado para você não começar algo e no meio do caminho você perder e dizer: ah, não era para Deus. Não. Você tem que acreditar que Deus é aquele que te chamou para fazer esse projeto, e Ele vai te dar graça para terminar, em nome de quem? Passa agora. Louvado seja Deus. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: olha aí, olha a crítica, homem de pequena, por quê?
Ele não afundou por causa do mar. Ele afundou porque ele o quê? Ele duvidou. Não duvide das tuas conquistas. Não duvide da tua família. Não duvide dos teus projetos. Não permita que a dúvida entre aonde não é para entrar. Ali tem que ter o quê? Tem que ter fé. Tem que ter certeza de que Deus vai o quê? Vai abençoar em nome de quem? Sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta coisa. Quarto, a dúvida limita o poder de Deus na sua o quê? Amados, a dúvida, ela limita o poder de Deus. A incredulidade, lá no livro de Marcos 6, 5 e 7, a Bíblia diz que eles não podiam fazer obras maravilhosas, porque havia incredulidade. Aonde há incredulidade, não pode haver coisas sobrenaturais. Então, se você não crê que você pode ter a tua casa própria, você nunca terá. Se você não crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias e te dar uma vida mais confortável, você nunca o quê? Você nunca terá. A abundância de Deus vai aumentar na medida em que você tiver ousadia, tiver confiança e tiver certeza de que Deus te chamou para fazer coisas grandes na vida. Aleluias. Então, eu digo para você em nome de Jesus, a incredulidade cria um ambiente onde o agir de Deus é limitado. Não porque Deus não pode, mas porque pessoas não crêem para receber. Onde há dúvida, há pouca manifestação do quê? Do sobrenatural. Se você tiver dúvida, o sobrenatural não vai o quê? Não vai acontecer na sua vida, mas eu quero que você entenda. Se você crer, a abundância vai chegar aonde? Jabes disse que o Senhor me abençoe muito e amplie as minhas o quê? E se o Senhor for com o quê? Comigo. Diga assim: eu não estou sozinho. Amado, quem anda sozinho depois de aceitar Jesus está perdendo uma grande companhia. Jesus é uma boa companhia. E Ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Amado, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Eu venci o quê? Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ser abundante em nome de Jesus. Mas para isso você tem que ampliar a sua mentalidade, você tem que ampliar a maneira de pensar e de pedir. Aleluia, porque Deus está pronto para te abençoar, mas você tem que estar pronto para receber a bênção desse Deus em nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Amado, a dúvida, ela impede o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: esse é um inimigo terrível dos cristãos. Esse é um inimigo que nos faz ter uma vida muito limitada. Esse é um inimigo que nos faz termos uma vida muito debilitada. Quinta coisa que a dúvida gera. A dúvida te afasta da confiança total em quem? Olha, amado, quando você duvida, a tua dúvida, ela gera um impedimento. Pedro duvidou. Jesus falou: homem de pouca o quê? Pouca fé, por que duvidaste? Creia que Deus vai te abençoar. Creia que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Lá no livro de Provérbios 3, o versículo 5 e 6, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribe no teu próprio quê? Teu próprio entendimento. Gente, crê no Senhor de todo o teu coração e não te desvie, não te duvide do teu próprio quê? Amado, a nossa mente às vezes atrapalha o agir de quem? O agir de Deus. E se você quer ter uma vida abundante, você tem que ter um pensamento forte, determinado e ciente de que teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e segundo o seu poder que opera onde? Efésios 3:20. Aquele que é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Amado, a dúvida te afasta. A dúvida faz você depender mais da lógica humana do que da direção divina. Você fala, se eu tiver dinheiro, eu construo. E se não tiver? Amado, a igreja quadrangular, ela começou uma obra imensa de uma igreja. E as pessoas perguntaram a líder daquela igreja, dizendo, você tem dinheiro? Ela disse, eu tenho fé. Porque às vezes, você sabe o que está acontecendo com a Europa? A Europa, amado, as pessoas estão tão presas à lógica. A Europa, a América, lugares onde há desenvolvimento, que antes deles fazerem uma igreja, sabe o que eles fazem? Eles têm que ter todos os acessórios pronto para começar o quê? A igreja começa terminada. Tem dinheiro até o quê? Até o fim. E sabe qual é o problema, amado? Eles conseguem o dinheiro, mas não tem ânimo para construir. Sabe por quê? Porque quem não exercita a fé fica frio. Quem não exercita a fé não consegue ter ânimo para fazer coisa nenhuma. Amado, às vezes Deus vai te colocar em lugares para você exercitar a sua o quê? A sua fé. Às vezes você vai ter que fazer coisas não porque tem dinheiro, mas porque você acredita e você sabe que Deus vai fazer aquela obra em nome de quem? Só que essa dependência de Deus vai gerar em você algo sobrenatural, porque à medida em que você depende de Deus, Deus trabalha com você. À medida que você depende mais de Deus, Deus trabalha mais com você. E esse trabalhar de Deus em você e você acreditar em Deus faz com que você fique avivado, renovado e cheio do Espírito Santo. E quando você chegar nos melhores lugares do mundo, você vai entender: eu não cheguei aqui sozinho, aleluia, eu cheguei aqui porque Deus foi comigo em toda a minha jornada. Eu não posso desprezar Deus desse projeto. Você vai entender que foi Deus que te deu graça, e por causa dessa graça que Deus te deu, você chegou aonde você deveria o quê? Você deveria chegar. Gente, que Deus abençoe a você, que você tire a dúvida. Eu queria nesse momento, eu não sei se o pastor Fernando já está aqui já. Olha, esse é o presente que eu tenho para você, está aqui na minha mão. É um presente muito simples, mas eu quero que você use esse presente para tirar a dúvida do teu coração. Eu espero que você tire esse presente para tirar a dúvida da tua alma. Amado, eu tenho aqui um papelzinho, mas tem para todo mundo isso aqui? Tem, vigia, né? Eu estou vendo aqui muito, se bem que, né?
Pessoal, me ajuda aqui. Vem cá. Vem três. Isso. Pronto. Distribui, pessoal. Pode distribuir. Distribui. Pega. Não fala nada para ninguém. Toma, pastor José. Deixa eu dar aqui para esses camaradas aqui. Vocês também que tocam música tem que melhorar. Vão ser os melhores músicos. Dá lá para o pessoal da mídia também, que esse pessoal da mídia é tão bom, mas tem que melhorar também. Aqui todo mundo tem que melhorar. Hã? Olha aqui, vem cá. Ela está contando um testemunho aqui. Vê se consegue aqui um microfone aqui para ela. Conta teu testemunho do presente que recebeu semana passada. Boa noite, irmãos. Eu sou a dona do Elmila, sou nova aqui. Eu fui traga aqui por uma amiga e a primeira vez que eu coloquei os pés aqui, gostei muito, porque eu vim de uma igreja também pentecostal, o poder da palavra, também do apóstolo João dos Milagres. E uma das coisas boas que está a acontecer aqui, eu faço o sacrifício só nos fins do mês, mas esse ano Deus fez diferente. Está a acontecer no princípio do ano, porque a minha vida toda sempre foi um sacrifício. E eu cheguei aqui, eu vi muita coisa boa. Depois dos 40 dias de jejum, eu conheci essa igreja. Bora, minha irmã, fala do testemunho. Fiquei maravilhosa com essa igreja, porque aqui Deus me ensinou a se renovar em orações, buscar mais. E eu já tinha aprendido isso como um apóstolo. Na fase que eu me separei, eu vim mesmo para aqui. Eu estou separada há 1 ano e 12 meses, eu vivi 10 anos. E eu, quando vi o apóstolo dizer de desafio no altar, eu disse, meu Deus, eu estou maravilhada. Porque tudo que eu tenho é graças ao sacrifício, ao altar, eu aprendi a sacrificar. O meu filho veio de um sacrifício. A outra minha filha veio de um sacrifício. O outro meu filho veio de um sacrifício. Me tornei empresária porque eu creio no teu altar. Eu cheguei em casa, vendi as minhas coisas. Eu não criei no homem, mas eu acreditei na palavra do Espírito Santo. Hoje eu sou uma mulher dependente, vivo com os meus filhos. Pago colégio caro, sou empresária, porque tudo veio do altar. Eu digo sempre às pessoas, não ponham o homem em primeiro lugar, mas ponham sempre Deus em primeiro lugar. E o terceiro, o dízimo. O dízimo tem um poder muito extraordinário na nossa vida. E uma das coisas, eu recebi aquele papel, eu levei em casa, eu disse, não, ultimamente eu estou a reclamar que eu quero ter a casa própria. Eu vou comprar essa casa do Alvalade, onde eu pago por mês 80 mil kwanza. Dessa casa eu não arredo o meu pé, eu vou morrer aqui, essa casa vai ser minha. E nesta semana que eu não reclamei, eu só estou a receber muitos euros na minha vida. Muitos euros. Amém. Amado, eu falei para vocês, quem usar bem, não reclamar, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. Porque, amado, a reclamação, ela turpina, ela tira a paz, ela tira a alegria. Mas quando você começa, ao invés de reclamar, agradecer, Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Amém? Depois, se você tiver mais testemunho, procura aí o pastor Josias, né? Agora, eu estou dando para você o segundo presente. Esse segundo presente... Ah, mas apóstolo, eu já sei disso. Ah, claro que você sabe. Mas você tem que fazer disso uma prática. Eu estou dando para vocês, coloca aqui o título, coloca o título. Conquistando o quê? Conquistando a quê? Quem quer conquistar a abundância aí, diga amém. Então eu estou dando para vocês insights para você conquistar a abundância. Mas hoje eu falei sobre o quê? Dúvida. Semana passada eu falei sobre reclamação, hoje eu falei sobre dúvida. E esse texto que você vai ler,
tem que tirar a dúvida do teu coração. O texto diz: posso todas as coisas naquele que me... Amado, esse texto não é para você ler somente uma vez no ano. Você quer um conselho? Por que eu fiz um cartãozinho assim? Para você colocar na sua carteira. Quando você estiver na fila do banco, puxa o cartão e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você estiver no mercado, na hora de pagar as contas, que você começar a querer ver, você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me... Você que está desejando comprar casa própria, você diz: essa casa não é fácil, mas eu posso todas as coisas naquele que me... Amado, é você começar a usar a palavra. A Bíblia diz: conhecereis o quê? E a verdade vos o quê? A Bíblia também diz, amado, assim como pensa o quê? A minha alma assim o quê? Então você tem que começar a pensar positivamente. Você tem que começar a pensar que não tem impossibilidade para você, que não tem nada que você não possa fazer. Meu Deus, esse carro, eu posso todas as coisas naquele que me o quê? Aleluia. Você fala essa palavra e escreve abaixo aquilo que você deseja, em nome de quem? Porque na verdade a primeira vitória não vai ser no campo físico, a primeira vitória vai ser no campo espiritual. Aleluia. Você vai vencer no reino espiritual. Xarabacandarabandaia. E depois que você vencer em cima vai descer para baixo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que é. Aleluia. Pode aplaudir a Ele. Note bem esse texto. Ele diz: posso todas as coisas naquele. Quem é que ele está dizendo que te fortalece? É o apóstolo? É a Igreja Visão Cristã? Gente, isso aqui é um presente de ouro. Você vai começar a falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai começar a chegar os carros. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai começar a chegar as casas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai começar a chegar os aumentos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai começar a chegar as bênçãos. Aleluia. Oh Espírito Santo, se você tiver alguma impossibilidade que está te criando impossibilidade, você vai mudar isso agora, em nome de quem? Com esse texto da Bíblia Sagrada dizendo: eu posso todas as coisas. E se todas as coisas está aqui o meu casamento, eu posso. Se todas as coisas está aqui as finanças, eu posso. Se todas as coisas está aqui a doença, eu posso. Se todas as coisas está aqui os problemas espirituais, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda, aplauda, glorifique, exalte a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Eu quero pedir a você, diante desse presente, você vai falar isso aqui quantas vezes por dia? 10, 50, 100, você que sabe. Só vou dizer para você o seguinte: quanto mais você falar, mais coisas vão começar a se tornar possíveis na sua o quê? Na sua vida. Olha o que eu estou lhe falando. Isso aqui é uma chave poderosa para tirar dúvidas e abrir portas. Que Deus te guarde. E olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Eu já estou terminando aqui. Semana que vem não me falte. Amém? Semana que vem tem mais presente aqui. Essa é a campanha das portas o quê? Nós precisamos abundar, gente. Tem pessoas aqui que vai receber aumento salarial.
Tem pessoas aqui que vão conquistar contratos milionários, bilionários. Tem pessoas aqui que vão fazer coisas extraordinárias, porque a abundância de Deus vai ser conquistada na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você vai ser testemunha do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque nós vamos conquistar a abundância, e a abundância de Deus, ela é ilimitada. Aleluia! O nosso Deus é o Deus do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Eu quero te convidar para você ficar de pé. Aleluias. Tem alguém que não recebeu? Tem alguém que não recebeu? Mesmo dos obreiros, pastores. Aqui todo mundo, por favor, receba em nome do Senhor Jesus.